Olá, eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica, sou administradora e eu pratico a medicina integrada, baseada na antroposofia. Eu sou a doutora Adriana Basso e venho falar para você sobre como podemos utilizar a medicina antroposófica em doenças respiratórias como coadjuvante. Isso não é uma cura para coronavírus, mas é uma forma de a gente ter um suporte mais natural para doenças respiratórias. A medicina antroposófica foi fundada pela Ita Wegman, que era ginecologista holandesa, e o Rudolf Steiner. E eles, na época da Primeira Guerra Mundial, então mais ou menos 1918, por aí. E trazida para o Brasil. É uma medicina natural, o uso de metais, minerais, plantas, na medicina antroposófica. A gente utiliza glóbulos, injeções, até injeção intratumoral dentro de cirurgia é possível utilizar. Podemos utilizar então medicamento via oral, injetável ou compressa. Então, tópico, para passar na pele. Para diversas patologias, sejam elas crônicas ou agudas. Não é uma indicação, não é para sair correndo comprar o remédio, isso não é uma consulta online. Mas é para dizer que existe um suporte da medicina integrativa que pode ser utilizado. Pela medicina antroposófica, a gente vê o paciente, então, da forma convencional, então precisa ser médico, porque existe todo um diagnóstico fisiopatológico para isso, e transporta todo esse raciocínio para a maneira da antroposofia de como avaliar o paciente. Existem vários corpos, corpo físico, corpo etérico, corpo astral e organização do eu. Quando há um desarranjo dessas características, existe o adoecimento. Quando há um desarranjo dessas características, momentaneamente, é quando a gente adoece, temporariamente, ou quando a gente dorme e acorda. Então, quando a gente dorme, existe um desprendimento dessas estruturas, e quando a gente acorda, existe um religar, existe um ajuste novamente nessas estruturas. A medicina homeopata tem uma diluição do medicamento, e a medicina antroposófica já é uma dinamização. Então, a forma de fazer o medicamento, ela é diferente. Não estou dizendo que a homeopatia é melhor, mas que a minha experiência é com a antroposofia, com os medicamentos antroposóficos. Pela antroposofia, precisa ser médico, claro, para poder fazer o diagnóstico com base na medicina convencional e ampliar isso para a forma de pensar antroposófica. É caso a caso, embora a gente tenha alguns protocolos, a gente tem uma relação muito mais próxima com o paciente e sabe como que vai fazer a variação caso a caso. A medicina antroposófica, ela é pouco conhecida, é muito restrita, mas é uma medicina muito compensadora, eu vejo resultados muito importantes. Eu vim falar para você sobre o arsênico. Tem um boato de que na família real foi utilizado no príncipe Charles o arsênico. Arsênico é venenoso, sim, é utilizado muito antigamente como medicação pela medicina mais natural. Na antroposofia a gente usa o arsênico em várias dinamizações. A homeopatia faz uma diluição e a antroposofia a gente faz uma dinamização. Então tem uma diferença entre as duas vertentes. E o arsênico, ele é uma substância muito volátil. Faz uma atuação, então, em algumas partes mais sutis nossas.
tem relação muito com o ar. Tanto que quando a gente esquenta o arsênico, ele já vira direto vapor, ele não passa pelo estado líquido. Então ele é utilizado em patologias mais respiratórias. O que faz sentido esse boato de ter utilizado no Príncipe Charles. Não tenho acesso a prontuário, tá? Para poder falar se teve ou não utilização, mas faz sentido. Em que dinamização, em que quantidade, isso também não tenho acesso. Mas, pela medicina antroposófica, a gente pode utilizar via oral ou junto com outras substâncias mais cítricas. Das substâncias cítricas existe sim a injeção. Mas o arsênico, na Índia, por exemplo, é utilizado muito em homeopatia. O arsênico, ele sempre foi considerado venenoso. Se a gente for ver na história da medicina, é uma das coisas utilizadas como veneno. Na homeopatia e antroposofia, claro, nós utilizamos de uma forma segura e com a intenção de melhorar, de ajudar. Não é só uma medicação que a gente utiliza, então vocês veem nos meus posts, né? Tem ouro, ferro, silícia, tudo isso a gente utiliza na medicação antroposófica. E o arsênico é uma das opções, porque ela tem a capacidade de ter a qualidade em relação ao ar. E as doenças respiratórias é uma das coisas que a gente utiliza. Pode também utilizar com antimônio, com ferro, com outras misturas de metais e minerais e plantas. Pacientes que precisam muito dessa característica do arsênico, eles têm uma dificuldade do despertar. E uma inquietação, um sono inquieto. Então, tudo isso vai precisar ser trabalhado com uma composição de medicamentos. Medicamento via oral e medicamento injetável. É possível fazer essa combinação, mas é uma medicina caso a caso. Então, não adianta falar para todo mundo dar arsênico, né? Mesmo porque o arsênico, dependendo de como você der, ele é venenoso, né? Antigamente morria muita gente envenenada. Mas na medicina antroposófica tem um parâmetro que se dá, preconizado inclusive pela Anvisa. A medicação ela é liberada, o laboratório tem a vigilância da Anvisa. E fazemos então essa combinação para que haja uma melhora na respiração e melhora na qualidade da pessoa para que reaja. Então eu até trouxe aqui uma ampola, né? A ampola a gente quebra e faz a aspiração e faz uma injeção onde? Subcutâneo. Então é bem simples, mas ao ponto de não podemos deixar de acreditar, mas não é uma coisa que é para fazer para todo mundo sem uma avaliação caso a caso. O arsênico, ele tem muita relação com o elemento ar, porque na sua estrutura, quando ele é elevado à temperatura, ele não passa pelo estado liquefeito, ele vai direto para vapor. Então, por essa dinâmica, o medicamento arsênico é utilizado em questões respiratórias. Se a gente mistura com outros elementos, aí tem o aspecto de respiratório com ou sem secreção, com ou sem catarro, aspectos, por exemplo, febre, tremor, relação com a poeira. Então, tudo isso, dependendo da avaliação do diagnóstico, a avaliação do paciente, dá-se um diagnóstico, vê a origem do problema e aí faz a combinação do arsênico com outros elementos, tá? E podemos usar, por exemplo, o antimônio junto com o arsênico.
o ferro, o cobre. Então, esse jogo dos elementos, a antroposofia veio para ajudar nessas questões, que podem ser agudas, repetitivas, crônicas, né? E dependendo de como que o paciente vai ter uma resposta. Então, se o paciente já é um paciente atópico, a parte respiratória, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Se o paciente ele tenha várias crises de asma, a gente tem que ter esse olhar para o paciente com relação à respiração. Então, o arsênico é uma forma de ajudar porque atua no que a gente chama na antroposofia, na parte astral. Tanto que o termo arsenizar é astralizar. Então, pelos 4 corpos que a gente usa na avaliação da antroposofia, se a gente arsenizar o paciente, tem um fortalecimento da questão respiratória. E é isso aí. Então, eu vim trazer um pouquinho para vocês. Claro que isso não é uma consulta e também não é um curso para você fazer em casa, né? Quem sabe vira um curso, mas nesse momento é para você ter uma noção de que existe uma medicação regulada, regulamentada, que a gente pode ampliar no tratamento dos pacientes com base na antroposofia. Eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica, administradora, artista plástica e venho falar para você de algumas formas que a gente pode te ajudar. Tudo de bom e até a próxima!